mas já estamos também nesse acampamento, fortes na tribulação. Acampamento fortes na tribulação. Como foi falado, eu me chamo Lucas Reis, sou missionário aqui da comunidade Canção Nova há 9 anos, e com muita alegria estaremos juntos nessa tarde, entendendo qual é o código de viver bem a tribulação. Porque para ser forte na tribulação, parece necessariamente que nós teremos que ser fortes também, porque é a tribulação que nos fortalece. E o tema proposto para a nossa tarde de hoje é o seguinte: nós iremos entender como os santos da igreja viveram essa tribulação. Você que está me ouvindo aqui do Rincão do Meu Senhor, você que está em casa, quem que já passou por tribulação? Ou quem que está passando por tribulação? Tenho certeza que muitas pessoas em casa estão lá ouvindo, vai ouvir a pregação, mas com o coração estremecido, porque também vive as tribulações do dia a dia. Quero convidar você a pegar a sua Sagrada Escritura, a sua Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 6. Livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 17. Nós iremos entender essa primeira figura, desse primeiro jovem, desse primeiro homem de Deus, que viveu também uma tribulação. E nós precisamos, anteriormente entender isso, a gente precisa compreender o que de fato é uma tribulação. O que de fato é ou não é uma tribulação. Então, convido você a pegar no livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 17. O contexto aqui dessa passagem, Daniel é um dos jovens que cuidavam também daquele tempo das coisas de Deus. Daniel é um dos jovens que servia também ao rei. E o rei, ele deu um decreto, ele colocou uma ordem, quem não adorasse, quem adorasse outro Deus, que nós acreditamos que é o Deus verdadeiro, seria jogado na cova dos leões. Só que Daniel, pela sua fidelidade a Deus, ele não obedece ao rei dessa terra. Daniel, pela sua fidelidade a Deus, ele não obedece ao rei deste mundo. E nós vamos ver o que aconteceu com Daniel, as consequências por não obedecer apenas às leis terrenas, mas por obedecer à lei divina. Daniel, capítulo 6, versículo 17. Então o rei deu ordem para trazerem Daniel e o jogarem na cova dos leões. E disse: que o Deus que tu adoras com tanta fidelidade, disse-lhe, queira ele mesmo salvar-te. Já nesse versículo 17, o que o rei falou para Daniel? Ele como se estivesse zombando de Daniel. Já que você adora esse Deus com tanta fidelidade, vamos ver se ele vai te tirar da cova do leão. E aqui, o primeiro texto, nós precisamos compreender o seguinte, que existem 2 tipos de tribulações na nossa vida. Existe uma tribulação que muitas vezes é pela consequência da nossa falta de fidelidade a Deus. Existem tribulações que nós passamos na nossa vida que passam pelas nossas más escolhas. Como também existem tribulações que Daniel está vivendo aqui, porque no versículo 17 está dizendo, porque ele viveu com fidelidade a Deus. E no versículo 18 diz, trouxeram uma pedra que foi rolada sobre a abertura da cova. O rei lacrou-a com seu sinete e com o dos grandes, a fim de que nada fosse modificado em relação a Daniel. De volta ao seu palácio, o rei passou a noite sem nada tomar, e mandou vir a concubina alguma junto de si. Não conseguiu adormecer, logo ao amanhecer, levantou-se e dirigiu-se à pressa à cova dos leões. Quando se aproximou, chamou Daniel com voz cheia de tristeza. Daniel disse-lhe, servo do Deus vivo, teu Deus, que tu adoras com tanta fidelidade, terá podido salvar-te dos leões? Daniel respondeu-lhe, Senhor, vida longa ao rei. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque a seus olhos eu era inocente, e porque contra ti também, ó rei, não cometi falta alguma. Versículo 24. Então o rei, todo feliz, ordenou que retirasse Daniel da cova, pois ele assim retirado, sem traço algum de ferimento, porque tinha tido fé em seu Deus. Palavra do Senhor. Entendendo aqui o que Daniel estava vivendo, pela sua fidelidade a Deus, Daniel foi jogado à cova dos leões. E a grande questão de nós entendermos o que de fato é uma tribulação, não são apenas as circunstâncias externas que modificam, que tragam de fato o que é uma tribulação, não. Porque às vezes a tribulação está aí, meus irmãos,
para nos fazer crescer em intimidade com Deus. Se nós perguntássemos aqui, quem aqui queria ser jogado numa cova de leões? Dificilmente alguém que levantaria a mão. Nós não queremos, nós temos, pela nossa realidade humana, o desejo de fugir da tribulação. Nós queremos fugir da cruz. Diz da nossa condição humana, fugir do sofrimento, fugir daquilo que nos causa desconforto. Isso faz parte da nossa natureza humana. Mas o que não faz parte é o pecado. E Daniel entendeu que a sua fidelidade a Deus, mesmo fazendo ele viver desconfortos, que a sua fidelidade a Deus, mesmo fazendo ele entrar na cova dos leões. E aqui deixa eu te perguntar, quem entra em cova? É quem está vivo ou quem está morto? É quem está morto. Quem está morto que entra em cova. Talvez estou dizendo aqui para pessoas que estão me escutando, pessoas que estão respirando, pessoas que estão me enxergando, pessoas que estão me ouvindo, mas que se encontram dentro de covas, se encontram numa região, numa localidade que se encontram os mortos, mediante a sua tribulação. A sua tribulação, aquilo que você vive, você pode pensar nela. A tribulação que nós vivemos não está aí para ocasionar morte para nós. A tribulação, os santos entenderam isso, é um meio de gerar vida. E Daniel também conseguiu compreender isso. Sabe por que Daniel não foi devorado pelos leões quando ele estava naquela cova? Porque Daniel, ele exalava fidelidade a Deus. Daniel não exalava uma vida carnal, uma vida mundana. Daniel exalava uma vida espiritual, uma vida no espírito. Daniel exalava o bom odor de Cristo. Por isso os leões não puderam devorar. Por isso que Deus fechou a boca dos leões. E nós podemos entender e compreender que, se Deus te chama, talvez você está vivendo a cova dos leões. Talvez a cova dos leões seja a sua casa. Talvez a cova dos leões seja o seu trabalho. Talvez a cova dos leões seja uma pessoa que você está inserida numa realidade que está te perseguindo. Mediante a cova dos leões, e muitas vezes as nossas orações, as pessoas nos pedem oração, é para quê? Para nos tirar da cova do leão, é para nos tirar da tribulação, é para nos tirar das dificuldades. Veja, quem colocou Daniel na cova dos leões foi o rei, mas teve a permissão da divina providência, teve a permissão de Deus para que Daniel entrasse naquela cova, porque Deus queria fortalecer Daniel. E muitas vezes, meus irmãos, nós queremos fugir dessas covas. Muitas vezes nós queremos fugir das consequências da nossa fidelidade a Deus, porque gera desconforto, porque gera cansaço, porque muitas vezes nós somos colocados, somos incomodados, e Deus nos coloca na cova dos leões, porque Ele sabe que daí Ele quer tirar um homem forte, porque daí Ele quer levantar uma mulher forte. É muito preferível, minha gente, estar na cova dos leões, mas sendo levantado por Deus, sendo sustentado por Deus, do que estar fora da cova dos leões, estando longe da presença do Altíssimo. Nós, você que está nesse acampamento forte, na tribulação, o que move a nossa vida, o que precisa mover a minha, a sua vida, não pode ser simplesmente as circunstâncias externas. Se tudo está externo, está tudo bem. Se minha família está com saúde, está tudo bem. Se financeiramente as coisas estão acontecendo, está tudo bem. Deus permite essas tribulações da nossa vida, não porque Ele é um Deus mau, não porque Ele é um Deus ruim. Deus compreende essa tribulação na sua vida, você que me acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, porque Ele sabe que dessa tribulação, porque Ele sabe que desse aparente mal, Ele pode tirar um bem maior. E você pode pensar na tribulação que você está vivendo, Deus pode, e digo mais, Deus quer tirar um bem muito maior da tribulação que você está vivendo nesse tempo. Quero convidar você a pegar no livro de Eclesiástico, no capítulo 2. Livro de Eclesiástico, capítulo 2. Essa palavra descreve a sabedoria dos santos, mas também a sabedoria da Escritura, mediante a tribulação que nós vivemos. Livro de Eclesiástico, no capítulo 2. E essa palavra é para nortear a nossa pregação, e acredito também que vai nortear a sua vida. E a palavra diz assim, Eclesiástico, capítulo 2, a partir do versículo 1. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor. Prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria.
não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. E os homens agradáveis a Deus, pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho, espera nele. Conserva o temor dele até a velhice. Existem dois, o fogo aqui pode ser representado por duas maneiras. Talvez com certeza você já viu essa expressão. Ou nós vamos a Deus pela dor, ou pelo amor, não é verdade? Pela dor, pelo amor. Existem dois fogos que podem nos consumir e nos purifica. Existe sim o fogo do Espírito Santo, que como em Atos 2, batizou aqueles homens e mulheres, eles foram batizados no Espírito. Existe esse fogo do Espírito Santo, que nós iremos clamar ele no final da pregação. Mas existe também outro fogo, é o fogo da purificação, é o fogo da tribulação. E deixa eu dizer uma coisa para você que me acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Esse fogo da tribulação, sabe por que Deus permite na minha e na sua vida? Porque é esse fogo da tribulação que molda o nosso caráter. Você já viu um ouro? Nesse processo, para ele se transformar de fato para um ouro, ele precisa tirar as suas impurezas. Porque a gente pensa no ouro já pronto, não. No ouro também existem as suas impurezas. E para ele tirar as impurezas e para ficar aquilo que de fato é precioso, precisa passar pelo fogo. Ora, meus irmãos, se o ouro passa por esse processo de purificação, você acha que você e eu não iremos passar por ele também? Esse fogo é o que, como eu disse, é o que molda o nosso caráter. Esse fogo é que nos faz entender. Os santos da igreja compreenderam isso muito bem. Os santos da igreja chegavam um tempo que eles falavam assim: Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Senhor, o Senhor esqueceu de mim porque eu já estou vivendo, tem quase 3 meses que eu estou caminhando aqui, não tem nenhuma tribulação me acontecendo. A gente faz essa oração para Deus, ou quando está tendo alguma tribulação, está tudo bem, a gente até se esconde. Fala, gente, tem alguma coisa acontecendo errado, está tudo andando tão bem, nenhuma doença em casa, financeiramente as coisas são até estáveis, a gente fica até meio perturbado, está tudo indo muito bem, a gente fica até meio estranho, acha as coisas meio estranhas. Os santos, pelo contrário, porque os santos entenderam que a tribulação faz nós crescermos em intimidade com Deus. Outro ponto que a tribulação também favorece a mim e a você. A tribulação, minha gente, faz com que nós deixemos de ter um amor egoísta. A tribulação faz com que nós deixemos de ter um amor, deixa eu dizer a palavra, mercenário. O que é um amor mercenário? O amor que eu só dou quando eu recebo algo em troca. E quando nós deixamos de receber os aparentes favores de Deus, nós seguramos um pouco, falamos assim, não, eu não vou dar tanto porque eu também não estou recebendo. Você já viu isso em algum relacionamento? Quem que é casado, casada, namorado, relação de pai para filho, às vezes nós medimos o amor que eu dou pelo amor que eu recebo. Às vezes é assim, então se a pessoa não está dando muito para mim, eu também não vou me doar muito para ela, não. Isso é um amor mesquinho. Isso é um amor mercenário. O amor de Deus, esse fogo do Espírito e esse fogo da tribulação que nos purifica, nos tira desse amor mercenário, nos tira desse amor mesquinho e nos faz dar tudo ao outro. E deixa eu dizer, dar tudo a Deus. Os santos entenderam que a tribulação, na verdade, é um investimento de Deus na sua vida. A tribulação não é um... Veja, a tribulação não é porque Deus está lá no céu, sentado de boa, tranquilo, olhando você sofrer, olhando as suas dificuldades, olhando as suas doenças, e não está nem aí para você, não. Porque o coração atribulado faz com que a gente não enxergue os toques da providência na nossa vida. Você que está em casa passando por uma tribulação, o grande perigo da tribulação é que ofusque a nossa visão da bondade de Deus. O perigo da tribulação é fazer com que a gente não entenda que as circunstâncias, mesmo as adversas, se tornam um motor para nós nos aproximarmos de Deus. E os santos entenderam isso. Agora, pensando aqui na nossa vida, na minha vida, na sua. Quem que já comeu pipoca? Levanta a mão. Quem gosta de pipoca?
Eu vou usar desse exemplo, muito talvez banal, mas para nós entendermos. A nossa finalidade é o céu, sim ou não? Sim, a nossa finalidade é o céu, a nossa finalidade é a vida eterna. Deus nos criou para nós sermos santos e morarmos e vivermos com Ele na eternidade. Essa é a nossa finalidade. Se eu te perguntar, qual é a finalidade de um milho de pipoca? É se tornar o quê? Uma pipoca. E como que um milho da pipoca vai se tornar uma pipoca? Ele tem que passar por um processo, não é verdade? Que processo é esse que o milho tem que passar? Ele precisa passar pelo fogo. Se o milho não passar pelo fogo, ele não vai chegar à finalidade pela qual ele existe, que é ser pipoca. Ah, meus irmãos, a nossa finalidade é ser santos. E existe um fogo também que precisa nos purificar. O fogo do Espírito, sim, mas muitas vezes também o fogo da tribulação. E é esse o fogo que nos faz entendermos e chegarmos à nossa finalidade. Quem aqui já comeu pipoca? Todo mundo que já levantou a mão sabe. Quando você está comendo a pipoca, você está lá com o saco, comendo a pipoca, aí vai chegando no fim, todo mundo começa a devorar a pipoca. Chega no fim, fica aqueles caroços, né, do milho. Fica aquele caroço que o pessoal, às vezes você pega e joga na outra pessoa, né, joga fora, quebra o dente, né? Você não pode ser um milho de pipoca que não foi estourado pela divina providência, que não foi queimado pelo fogo do Espírito, que não foi tocado pela graça de Deus. Porque o que Deus tem para mim e para você, o que Deus quer de nós, é que nós cheguemos a essa finalidade. Finalidade a qual é desejo do coração de Deus. Quem aqui já tomou uma injeção? Eu também já tomei injeção. Quando uma criança vai tomar uma injeção, você acha que essa criança, ela vê na injeção um bem ou um mal? Geralmente a criança vai tomar injeção e fala assim, isso é um mal. Papai não está cuidando de mim. Mamãe não está cuidando de mim. Ainda mais quando é o papai e a mamãe que leva a criança a tomar injeção. Meu pai é enfermeiro. Às vezes eu tomava injeção do meu pai, né? Aí a criança pensa, pô, papai e mamãe não gostam de mim, eu estou indo tomar injeção. A criança, quando vai tomar injeção, ela não gosta, ela vê naquilo um mal. Por que ela vê naquilo um mal? Porque dói, porque gera desconforto, não é verdade? Ora, meus irmãos, Deus é o meu e é o seu Pai, Ele é o nosso Pai. E muitas vezes, deixa eu dizer de maneira muito clara para você, Ele não nos poupa dessas injeções, que as tribulações, como diz Paulo, dessas alfinetadas que ele sentia na carne. Um homem e uma mulher amadurecidos na fé, ele entende e compreende dessas alfinetadas que a divina providência proporciona a mim e a você como meio de intimidade e não de fugir de Deus. A criança, quando vai tomar injeção, como eu falei, ela vê naquilo mal. Mas Deus, o papai e a mamãe, vê naquela injeção o quê? Vê a cura. Na nossa vida também não é diferente. Quando nós estamos passando por essa tribulação financeira, afetiva, por essa tribulação que nós passamos muitas vezes, espiritual, nós olhamos assim, Deus me abandonou, Deus me esqueceu, porque Ele está permitindo que eu tome essas injeções, porque Ele está permitindo esses incômodos na minha vida, e o Senhor, na sua divina providência, quer olhar para mim e para você nessa tarde, e dizer, não, meu filho, não é que eu esqueci de você, é porque essas injeções, essas tribulações que você está vivendo, é o meio de cura que eu quero gerar em você. É o meio de cura, é o meio de libertação. Entendendo isso, nós vamos compreender. E nós iremos até agradecer. Obrigado, Senhor, por essa tribulação. Obrigado, Senhor, por essas dificuldades que eu vivo, porque aí o Senhor me forma, porque aí o Senhor me molda. E nós temos que tirar essa concepção. Veja, não é que Deus não cuide de mim e de você. Nós temos que tirar essa concepção de um Deus paternalista. De um Deus que vai sempre me tirar daquilo que é um incômodo. De um Deus que vai sempre me tirar daquilo que não é agradável a mim. Daquilo que não é sensitivo, daquilo que não é gostoso, daquilo que não é prazeroso. Não. O Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Trindade,
Deixa eu dizer, não é um Deus para gente mole. Você que está na Canção Nova, você que me acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, nós da Canção Nova, nós não pregamos um Deus frouxo, para pessoas frouxas, não. Mesmo na tribulação, para homens e mulheres fortes, que vivem a tribulação confiando em Deus, que faz da tribulação não um meio de desconfiança da divina providência, ao contrário, que faz da tribulação um meio de intimidade. E nós podemos entender aqui, e graças a Deus o Padre Jonas ensinou muito bem aos seus filhos missionários da Canção Nova. Nós nunca vivemos e procuramos nunca pregar aqui a teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? Se tudo na sua vida está bem, parabéns, você está sendo caminhando na vontade de Deus, porque está tudo caminhando segundo os conformes, então você está bem. Não. Nós entendemos e aprendemos com o nosso pai fundador, Padre Jonas, que nós vivemos a teologia da cruz. Claro que não para na cruz, vai até a ressurreição, mas vivemos a cruz. E o que é a cruz por excelência? Às vezes a gente diz, nossa, a cruz está pesada. O que é a cruz? A cruz é o lugar por excelência da impotência. Vou repetir? A cruz é o lugar da impotência. Se nós lembrarmos aqui e refletirmos, o que Jesus fez na cruz? Ele não fez muita coisa. Jesus andando na terra, ele curou aqueles que estavam enfermos, ele ressuscitou mortos, ele libertou aqueles que estavam aprisionados pelo demônio. Mas o que Jesus fez na cruz, comparado ao que ele fez na vida pública? Ele não fez muita coisa. Mas Jesus, na cruz, ele fez algo essencial. Ele deu a vida por mim e por você. Na cruz não é um lugar de fazer muito. Quando você está na cruz, não é um lugar de fazer muito. Quando nós estamos vivenciando uma cruz, é o lugar de ser em Deus. Não é um lugar de fazer, não é um lugar propriamente de realizar, é um lugar de ser em Deus. E é isso que Ele tem para mim e para você. A cruz, se nós lembrarmos, e aqui existe a grande dificuldade, que o pulo do gato, gente, nesse acampamento forte da tribulação, nós não precisamos ser fortes na alegria. Alguém precisa ser forte na alegria? É fácil, né? Ser forte na realização é fácil? É fácil. Ser forte quando tudo está indo bem? É fácil. Isso, nosso Senhor disse que até os pagãos fazem. A grande questão aqui, meus irmãos, que Deus quer fazer em mim e você, é sermos fortes na tribulação. Porque é na tribulação que diferencia o homem que tem intimidade com Deus para o homem que não tem intimidade com Deus. Talvez você está vivendo uma tribulação, uma cruz na sua vida espiritual, de não perceber mais a presença de Deus na sua vida. Que eu quero contar o fato de uma santa da igreja, chamada Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila ficou muito tempo numa secura espiritual muito grande. E ela, mesmo assim, ela ia na capela, ela ia rezar. Ela ia na capela, ela ia rezar. Para quem não sabe, Teresa d'Ávila era uma mulher que ajudou a construir muitos carmelos. Ela era carmelita, então ela ajudou a construir muitos carmelos. E ela não sentia mais por nada a presença de Deus, mas todo dia Teresa ia na capela. Todo dia Teresa ia na capela. E quando ela passou daquela secura, e aqui um detalhe importante, toda tribulação passa. Nenhuma tribulação é eterna. Você que está vendo talvez uma tribulação financeira, uma tribulação na sua vida familiar, na sua saúde, deixa eu dizer, essa tribulação que você está passando, ela tem tempo para acabar. Mas existe algo que não acaba, que é a graça de Deus. Só Deus é eterno, só Deus é infinito. E Teresa d'Ávila, vivendo aquele processo de secura espiritual, quando ela passou por aquele processo, Deus perguntou assim, na verdade ela perguntou para Deus, Deus, quando foi a vez que eu mais te chamei? Foi aquelas vezes que eu tive tantas moções para criar lugares, para criar igreja? E Deus falou, não, Teresa. Mas quando foi, Senhor? A vez que eu mais chamei? Foi as vezes que eu dava conselhos espirituais para as minhas irmãs? E Jesus falou para ela, não, Teresa, não foi nesses momentos. Mas como foi, Senhor? Foi quando eu me desgastei o dia todo servindo a Ti? Foi aí que eu mais chamei? Não, Teresa, não foi. E quando foi, Senhor? Quando eu tive inspirações.
que moveram e ainda continuam movendo tantas almas? Não, Teresa, não foi. E Jesus falou, sabe quando foi, Teresa? A vez que você mais me amou? Foi quando você estava sentada na capela. E mesmo sem sentir por nada a minha presença, eu te via lá contando os tijolos da igreja. Você contava os tijolos. Naquele momento, Teresa, foi a vez que você mais me amou, porque você não sentia a minha presença por nada, mas você estava lá comigo. Ah, meus irmãos, se nós entendêssemos isso, nós passaríamos, mesmo em meio à tribulação, nós continuaríamos indo à capela, mesmo que contando tijolos, como fez Teresa d'Ávila, mas indo ali em intimidade com Deus. Por quê? Porque as tribulações externas não têm o poder de determinar a minha e a sua vida espiritual. Ao contrário, os santos compreenderam que as tribulações externas eram um meio de impulso, de confiança à divina providência. Falando sobre cruz, vocês lembram naquela passagem bíblica, quando Jesus estava crucificado, quantos homens tinham ao lado de Jesus? Um à direita e outro à esquerda de Jesus. Um à direita e outro à esquerda. Quando nós estamos na cruz, é o lugar da percepção da vontade de Deus. Existiam dois homens. Os dois homens, dois ladrões, os dois criminosos, tinham cometido crimes. Estou sendo redundante. Os dois homens tinham feito algo para estar ali, porque eles erraram. Mas um homem saiu justificado. Qual foi a reação daquele homem, do primeiro homem que não saiu justificado ao lado de Jesus na cruz? Qual foi? Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Se tu és o Filho de Deus, então sai e me tira da cruz. Infelizmente, meus irmãos, essa é a nossa posição quando nós estamos na cruz. Quando nós estamos crucificados com Cristo, nós falamos, olha, Senhor, você não está me vendo aqui, não? Me tira daqui, você não está vendo que eu estou sofrendo? Você não está vendo a doença na minha família? Você não está vendo a doença na minha casa? Você não está vendo a situação financeira apertando? Olha, Senhor, me tira da cruz. Se tu és Deus, sai da cruz e me tira. Queridos, essa não é a postura de um verdadeiro católico diante da cruz. Essa não é a medida, essa não é a postura de um verdadeiro homem e mulher que são fortes na tribulação. Diferente daquele outro homem, que segundo a tradição da igreja, se chama Dimas, né, que ajudou, né, também nós tivemos o soldado, mas eu não vou falar do soldado, né, eu vou falar propriamente daquele homem da cruz que ficou ao lado de Jesus, que nós chamamos carinhosamente de bom ladrão. Nós chamamos de bom ladrão. Aquele homem, esse que de bom, eu não sei se ele tem muita coisa, porque ele era ladrão também, porque ele era criminoso. Mas mesmo na cruz, aquele homem que tinha cometido pecado, que tinha cometido crime, qual foi a grande diferença de um homem da cruz, da direita para o da esquerda? A grande diferença é que mesmo na cruz, aquele bom ladrão pôde contemplar Jesus. A grande diferença é que no bom ladrão na cruz, ele pôde olhar para Jesus e dizer assim, por que você está aqui? Eu mereço estar aqui, mas você não, porque você não cometeu pecado algum. A grande diferença dos santos, meus irmãos, é que mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à cruz, eles conseguem enxergar o Cristo que está crucificado ao seu lado. Talvez a sua cruz seja a pessoa que dorme na mesma cama que você. Talvez a sua cruz seja a pessoa que paga o seu salário no final do mês. Talvez a sua cruz seja algo no seu corpo que está doendo. Veja, mesmo diante desses momentos dolorosos da sua cruz, a presença de Deus, porque ela estará aí. Se nós fizermos, e nós temos a tendência de aumentar, a gente tem a tendência de potencializar a visão daquilo que é, infelizmente, negativo. Você talvez acorda no seu dia, você vai lá, vai tomar o seu café da manhã, vai comer o seu pão, vai comer seu pão com ovo, vai comer seu pão com manteiga, vai ver seu dia. Aí você vai para o trabalho, dá tudo certinho. Aí chega no trabalho, o seu patrão fala assim, diz que você não mandou um relatório, só que você nem pediu, só que ele nem tinha pedido esse relatório. Aí a gente já fica pé da vida, fica triste, fica chateado, não é verdade? E tudo está dando certo, mas o patrão falou aquilo.
e nós vamos viver a nossa vida. Aí você vai tomar seu café da tarde, aí você vai até na missa meio de semana, aí você vai cuidar de uma pessoa, vai pegar o filho na escola, volta. Aí quando a esposa ou o marido chega e fala assim, como é que foi o seu dia? Aí a gente fala o quê? Deu tudo errado, porque o meu patrão falou que tinha que mandar um relatório, sendo que ele nem pediu. Veja, minha gente, tudo no dia estava dando certo. Graças a Deus, tudo deu certo. Porque uma coisa não deu certo. Qual que é a nossa postura? Dizer que tudo deu errado. Se eu pegasse uma folha aqui, com um pontinho preto, e mostrasse para vocês, e perguntasse, o que tem aqui? Talvez muitos iriam dizer, tem um ponto preto nessa folha. Só que não, a folha está toda em branco. Só tem um pontinho preto. Mas nós, infelizmente, pela nossa tendência humana, pela consequência do pecado original, nós temos a tendência de potencializar aquilo que é negativo. E um coração atribulado não consegue mais enxergar os feitos da divina providência, as graças da divina providência. O grande perigo de não ser forte na tribulação é porque nós não temos o controle das circunstâncias externas. O grande perigo de não ser forte na tribulação é quando a tribulação já alcança o meu coração. E como atribulado ou atribulada, nós olhamos tudo com um olhar negativo. Nós olhamos tudo com um olhar na maldade. E não. As circunstâncias externas podem apenas nos aproximar de Deus. Mas eu quero dizer aqui outro ponto para nós entendermos. Sabe qual é a diferença de dor e sacrifício? A diferença de dor e sacrifício é que a dor, qualquer pessoa pode sentir. A dor, qualquer pagão pode sentir. A dor, qualquer ateu pode sentir essa dor. O sacrifício não. A diferença de dor e sacrifício, a dor é algo que nós sentimos, que nos machuca, que nos fere. O sacrifício é uma dor que é ofertada. A diferença de dor e sacrifício, a dor eu sinto, me machuca, me fere. O sacrifício é uma dor que eu sei para quem eu devo ofertar essa dor. Eu sei que tem um Deus que acolhe a minha dor. Eu sei que tem um Deus que me ama. Você está vivendo de dores ou você está vivendo de sacrifício? Porque o Cristo, nosso Senhor, Ele é o homem do sacrifício. Ele viveu as dores, Ele foi o homem das dores, mas na cruz Ele se entregou em oblação, em sacrifício a mim e a você. Jesus não é um homem do vitimismo, pelo contrário, Jesus é um homem da entrega. Jesus que viveu as suas tribulações, Ele também conseguiu ofertar a Deus como suave odor da sua vida. Se nós pegarmos, quero convidar você a pegar no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, eu disse que os santos viveram tribulação. Todos viveram tribulação. Agora vamos ver se Jesus também viveu tribulação. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 22 e no versículo 39. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 39. Quem que é pai ou mãe? Levanta a mão, por favor. Você que é pai ou mãe, que está me ouvindo também da sua casa, que me acompanha. Se o seu filho chegasse para você dizendo assim, pai, mãe, tem uma coisa que está acontecendo aqui, está me machucando muito, está doendo muito, e você tem a possibilidade de tirar aquilo que está doendo no seu filho. Você que é papai, você que é mamãe, você tiraria? Sim, né? Vamos ver o que Deus fez em relação a Jesus. Deus que é o Pai. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 39. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se ao Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes, orai para que não caias em tentação. Depois se afastou deles à distância, de um tiro de pedra, e ajoelhando-se orava. Pai, o que Jesus rezava? Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice. Porém, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Você acha que o pai tirou o cálice do filho? Não. Não.
O pai não tirou o cálice do filho, o pai deixou que o filho bebesse o cálice. Meus irmãos, se Jesus, que é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo eterno, ele passou pelas tribulações e o pai não poupou o filho, que cristianismo é esse que nós queremos ser poupados da tribulação? E aqui eu quero lembrarmos, você lembra quando Jesus começou o seu ministério público? Quando ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, você vai se recordar, e João Batista olhou para Jesus e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir dali uma pomba apareceu, Jesus olhou, e o pai falou a Jesus: este é o quê? Este é o meu filho bem amado, no qual coloco nele todo o meu agrado, no qual coloco nele toda a minha afeição. Depois disso, Jesus, é que nós vivemos no início da quaresma, o que Jesus acontece com Jesus? Movido pelo Espírito Santo, para onde que ele vai? Para o deserto, movido pelo Espírito, sendo que o Pai já tinha declarado amor a ele. Jesus vai ao deserto. O Espírito Santo não nos tira, meus irmãos, do deserto. O Espírito Santo não nos poupa do deserto. Pelo contrário, muitas vezes o Espírito Santo nos leva ao deserto, nos impele ao deserto. Sabe por que o Espírito Santo nos leva ao deserto? Porque ele acredita, querido, na sua capacidade de transcender as dores deste tempo. Porque ele acredita na sua capacidade de ser um homem e uma mulher fortes na tribulação. Por isso que o Pai não nos poupa. Em outro momento, Jesus, permanecendo, continuando, Jesus viveu aquele processo de ser crucificado, de beber do cálice, e o pai não poupou o filho. Jesus vai e bebe do cálice. Jesus bebe do cálice. Se fez semelhante a nós em tudo, como diz a carta aos Hebreus e Filipenses, exceto no quê? Exceto no pecado. Eu quero trazer outra visão para nós entendermos. Sabe por quê que Jesus conseguiu ser impelido pelo Espírito ao deserto e lá não pecar? Sabe por que Jesus conseguiu também? Claro, porque Ele é Deus. Mas sabe por que Jesus conseguiu permanecer firme, bebendo do cálice? Porque Jesus sabia que existe um Pai que ama Ele. Muitas vezes nós não conseguimos viver bem a tribulação, porque quando nós estamos nesse momento de sofrimento, você sabe muito bem, você que está me acompanhando agora, você que está aqui no rincão do meu Senhor, sabe aquele momento de sofrimento? É aquele momento que, infelizmente, ofusca a nossa visão de Deus. Mas se Deus é um Pai tão bom, por que eu estou sofrendo? É aquela pergunta que nós fazemos. E Jesus não pergunta. Jesus apenas aceita as dores do cálice. Jesus aceita o cálice e bebe. Jesus aceita a dor da cruz. Jesus vai até o fim, sendo de fato o homem que nos molda como homem forte na tribulação. Se nós pegarmos o Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículo 34, eu já trouxe para vocês que Daniel viveu uma tribulação, trouxe para vocês que os santos da igreja viveram uma tribulação, Teresa d'Ávila viveu uma tribulação espiritual, que Jesus, que é o nosso Deus, que é o modelo de homem, viveu uma tribulação. Aí você pode me perguntar, beleza, Lucas, Jesus aceitou a tribulação, mas Jesus poupou a tribulação da sua mãe? Da Virgem Maria? Vocês acham que sim ou não? Não. Jesus não poupou a tribulação da Virgem Maria. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículo 34 e 35, Jesus é apresentado no templo. E ali, um profeta chamado Simeão olha para Jesus e disse assim para a Virgem Maria: esse menino será causa de queda e de soerguimento em muitos na casa de Israel. E depois o profeta olha para a Virgem Maria e diz assim: e o seu coração, mulher, vai ser transpassado por uma espada. Olha, meus irmãos, talvez eu e você, nós temos motivos de ver tribulação, porque nós fizemos por onde? Porque nós pecamos. Eu estou dizendo aqui da Virgem Maria, que não cometeu pecado, que é imaculada, e que também viveu a tribulação de uma espada que transpassou a sua alma. Quero convidar os músicos para nós já começarmos a rezar. E a partir disso, sabe por que a Virgem Maria
conseguiu ser fiel até o fim, mesmo com a espada transpassando a sua alma. Sabe por quê? Porque a Virgem Maria, antes de ser transpassada pela espada da tribulação, pela espada da dor, pela espada do sacrifício, a Virgem Maria foi transpassada por outra espada, como diz Paulo em Efésios 6. A Virgem Maria foi transpassada pela espada da palavra. Se nós não formos transpassados pela espada da palavra de Deus, se nós não formos homens e mulheres conduzidos pelo Espírito, a tribulação vai nos derrotar. A Virgem Maria é essa mulher forte que viveu a tribulação. Ela poderia até ter mesmo se assustado com a profecia de Simeão, mas ela permaneceu forte. A Virgem Maria é aquela mulher que diz: pode vir qualquer espada de tribulação sobre mim, porque como eu conservo todas as coisas no coração, a espada da palavra de Deus primeiro transpassou. E se a palavra, meus irmãos, transpassa o meu e o seu coração, pode vir a tribulação que for do mundo inteiro, não tem o poder de te abater, porque primeiro nós fomos transpassados por essa palavra eterna, por essa palavra que me cura, por essa palavra que me liberta. Eu quero concluir essa pregação para nós rezarmos. Quero trazer aqui essa imagem. Você que me acompanha por todo o sistema cancional de comunicação, talvez você se encontre aqui. Está vendo esse barco? Em meio a tempestade, esse barco em meio aos ventos contrários. Talvez esse barco representa você, representa a sua enfermidade, representa as suas dores, as suas lutas. Quantas pessoas que colocam as intenções aqui, na canção nova, pedindo a cura, pedindo a transformação, um milagre, o impossível. Talvez você se encontre assim, como esse barco em meio a tanta tempestade. A tempestade de informação de um câncer da sua família, tempestade de uma depressão, de uma ansiedade. Existe um Deus que pode e tem o poder de dizer para essa tempestade: cala-te, cala-te. A grande questão, meus irmãos, não é se nós sermos fortes na tribulação, não é a intensidade da tempestade exterior, não. O que faz um homem e uma mulher forte na tribulação não é essa tempestade exterior. O que faz um homem e uma mulher forte na tempestade é se Jesus está no barco com ele e com ela. Porque se Jesus estiver nesse barco, você será um homem forte na tribulação, você será uma mulher forte na tribulação. Pare de olhar apenas para tempestades. Olhe para esse Cristo que está no barco com você. Esse Cristo, como os apóstolos viveram aquele tempo, disse: mas Jesus, você está dormindo? E Jesus se acorda, levanta e olha para aquele homem e se diz: homens de pouca fé, quem disse que é o câncer que dá a última palavra? Quem disse que é a crise financeira que dá a última palavra? Quem disse que é as discussões desse tempo que dá a última palavra? E Jesus olha no meu e nos seus olhos e diz: sou eu, o verbo eterno de Deus que dá a última palavra, porque eu sou a palavra eterna e definitiva do Pai. E se Jesus abrir os lábios dele e dizer: cala-te, para a tribulação que você está vivendo, deixa eu dizer, não existe doença que sobrevive, não existe dor que sobrevive, porque se Jesus olhar nos meus olhos e nos seus olhos e dizer: cala-te para essas provações, meus queridos, a tribulação é obrigada a ir embora. Mas enquanto ela não vai, Jesus está te chamando para uma vida de intimidade. Enquanto ela não vai, Jesus está te dando cálice para você beber também. Você tem coragem de descer a cova dos leões como Daniel? Você tem coragem de deixar que a palavra transpasse a sua alma como a Virgem Maria? Você tem coragem de beber do cálice como Jesus? Se você tem coragem, quero convidar você a ficar de pé, porque esses são os homens e mulheres fortes na tribulação. Não os que fogem dela, mas que encara, sabendo que tem um Deus ao seu favor, mas que encara, sabendo que tem um Deus por mim e por você.
estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa e que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Tudo vai calar, eu só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Erga seus braços e cante. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da sua voz, tudo vai calar, eu só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Por que tendes medo? 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 Por que tendes? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Erga seus braços. Isso. E deixa Deus te perguntar. Por que tendes medo? Você vai entregando a Ele Por que tendes as suas dores. medo? Por que tendes medo? Como alguém que está pedindo socorro, erga seus braços. Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes Como alguém que está pedindo socorro, você vai dizer: acalma, Senhor, minha tempestade. Acalma minha tempestade, devolve a paz que vem, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, ao som de tua voz, ao som da tua voz, tudo vai calar, eu só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Mais uma vez, acalma minha tempestade, Senhor. Acalma acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, eu só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma minha tempestade,
Peça isso, devolve a paz. Aumenta a minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Eu só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Vai orando em espírito. Isso, ora em espírito. Erga seus braços. Erga seus braços e deixa Deus, como diz na carta do Apocalipse, que Ele pingue o colírio, que nós voltemos a enxergá-lo. Pessoas que estavam com os olhos voltados apenas para a sua tribulação, para as suas dores. Pessoas que estavam dando cabisbaixas, você estava se arrastando. Deixa Deus devolver a esperança. Deixa Deus devolver a fé. Tenha atos de fé nessa hora. Isso, tenha atos de fé nessa hora. Deixa Ele devolver a esperança a você, a esperança ao seu coração. Deixe que o Senhor ordene as tribulações que você está vivendo. Deixe que Jesus dê essa palavra profética de cala-te para as suas tribulações, de cala-te para as suas dores, de calar as nossas enfermidades. Senhor, apenas uma palavra tua tem poder de curar tantos corações. E alcança, Senhor, esses corações que estão atribulados, esses corações que perderam a confiança nesse Pai amoroso que és Tu, Senhor, que perderam a confiança, pessoas que se decepcionaram com Deus, porque está vivendo um momento de dificuldade. Volta para o Senhor, volta para o seu Deus, volta porque Ele é um Pai, porque Ele é um Pai amoroso. E o fato dele ter permitido você beber do cálice do sofrimento, e o fato dele permitir você beber do cálice da dor, não faz dele um pai que não te ama. Pelo contrário, ele está perto de você, porque ele primeiro bebeu o cálice conosco, porque primeiro ele bebeu o cálice, porque primeiro ele se entregou por você. Permita nessa hora que Deus cure o seu coração. Pessoas que tiveram essa imagem de pai deturpada, volta ao Senhor, volta para esse Pai amoroso, volta para esse Pai amoroso. Não deixe que a tribulação dê a última palavra. Volta, deixa o Senhor curar o seu coração. O Senhor está querendo, o Senhor cura o seu coração nessa hora. Volta, Senhor. Volta, Senhor, devolver a nós esse olhar em Ti, dessa esperança em Ti, Senhor Deus. O Senhor fala ao meu coração de uma mulher que recebeu um diagnóstico de vários nódulos na mama. E essa notícia, minha irmã, preocupou muito o seu coração, entristeceu muito o seu coração. O Senhor está curando você agora. O Senhor está curando o seu coração agora. Ele está retirando esses nódulos na sua mama, porque Ele te ama, porque Ele te quer junto a Ele. Ele está curando você agora. A imagem que eu tenho é de diagnósticos, pessoas que pegaram diagnósticos, papéis, médicos com diagnósticos. E a imagem que eu tenho é como se o Senhor estivesse apagando o resultado desse diagnóstico. O Senhor está apagando resultado positivo para câncer. A imagem que eu tenho é como se o Senhor estivesse pegando uma borracha e passando a borracha nesse resultado. Realiza, Senhor, essa obra em nós. Realiza, Senhor. Cura o nosso coração e volte o nosso olhar a Ti, Senhor Deus. Não me deixa fraquejar jamais. Ao som da Sua voz, tudo vai calar. Eu só preciso esperar. Antes de finalizarmos, nós cantarmos o refrão dessa canção. Existe uma palavra em Apocalipse que diz assim: que quando Deus for tudo em todos, lá não haverá mais lágrima,
lá não haverá mais dor, lá não haverá mais tristeza, porque Deus será tudo em todos. E essa mesma palavra em Apocalipse diz que aqueles que alvejaram nesta terra as suas vestes no sangue do Cordeiro serão aqueles que contemplarão o Cordeiro face a face diante de Deus. Eu quero dizer para você que não importa o seu sofrimento momentâneo, se os seus olhos estiverem voltados para Deus, se você está sendo alvejado nessa terra, não se preocupe, porque existe um lugar para você e para mim, que a dor não vai existir mais, que as lágrimas não existirão mais, que a tristeza não existirá mais, porque lá Ele será tudo em todos, porque lá Ele será tudo em todos. Enquanto nós formos homens e mulheres firmes, fortes na tribulação, Ele será tudo em todos, Ele será tudo em você, querido, Ele será tudo em você, querida. Aí sim, você vai poder erguer os seus braços, aí sim você vai poder erguer os seus braços e dizer: enquanto nessa terra, Jesus, enquanto eu não vou, enquanto o Senhor não vem, acalma a minha tempestade, mas meus olhos estão fitos em Ti, Deus. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de Ti, Senhor. Aumenta a minha fé em Ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da Sua voz tudo vai calar, eu só preciso esperar.